Já pensou em ser um apoiador oficial do Bugrecast? Para estender nossa relação e fazer o Bugrecast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugrecast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o Bugrecast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026, começa mais uma semana do último mês do primeiro trimestre de 2026. E é uma semana de férias, né? Mais uma para o Guarani, que na semana passada apresentou Frontini como gerente de futebol, executivo, superintendente, e que segue sem técnico, né? Segue sem reforços oficiais, embora no final de semana aí tenha rolado um papo que o Guarani está contratando Edson, zagueiro do Cuiabá. Edson formado nas categorias de base da Ponte, e foi para o Cuiabá, não está sendo muito aproveitado. Eu só não entendi aí, matéria do Lucas Rossafo, eu só não entendi se é por empréstimo ou se é definitivo. Mas a lembrança que eu tenho é que o Edson não era muito bem visto lá pela torcida deles, mas enfim. Se vier, que venha para ajudar, que venha para agregar e fazer o bem para o Guarani. Deixemos isso para frente, porque talvez o tema mais importante seja a definição do novo treinador, hein? Semana passada, na sua entrevista de apresentação, no seu primeiro contato com a imprensa e com a torcida, o Frontini disse que esperava resolver isso até hoje. Então, talvez nessa segunda-feira a gente tenha aí o anúncio do novo técnico do Guarani. E olha como as coisas mudam muito, né? Acho que não existem muitos nomes disponíveis no mercado. E aí começou uma verdadeira roleta russa, né? De treinadores. Os estaduais, na verdade, acabaram nesse final de semana, né? Ontem à noite o Palmeiras foi campeão paulista em cima do Novo Horizontino. E talvez a gente comece a ver times demitindo técnicos, treinadores disponíveis. E aí talvez a partir dessa segunda as coisas comecem a melhorar em termos de opções, porque desde a demissão do Matheus Costa, o que tem disponível no mercado e que seja acessível para o Guarani é muito pouco, né? Então, aí começou a roleta russa, né? Não, vai ser o Zé Ricardo. Ah, o Zé Ricardo não quer. Ah, vai ser o Hélio Cizenando, do Capivariano, hein? Veja você, hein? Parece que não foi procurado. Aí falaram do Igor Magalhães, que tá lá no Brusque, já trabalhou com o Frontini, ninguém sabe. Então, assim, claro, não dá para esperar um técnico super, hiper, mega, mas nesses nomes aí também, talvez o Zé Ricardo fosse o que talvez mais me agradasse, sabendo de todos os riscos, né? Um técnico de Série A, Série B, na Série C poderia sair a qualquer momento. Mas, independente disso, o fato novo foi no sábado, né? Na final do Campeonato Goiano, primeiro jogo em casa, o Atlético Goianiense perdeu do Goiás 2-0. E o Atlético Goianiense, no vestiário do jogo mesmo, já demitiu o técnico. E esse técnico, que é o Rafael Lacerda, se eu não me engano o nome dele, ele é um cara interessante, na minha opinião. Ele é um cara interessante. Ele teve uma ótima passagem pelo Amazonas. Se eu não me engano, não chegou a subir o Amazonas, mas levou até o quadrangular final. Começou mal, foi demitido. Outro técnico veio e subiu o time. Novo, tem 41 anos, tem experiência na Série D, na Série C. E foi campeão goiano pelo Vila Nova no ano passado, treinando Diego Torres, treinando o Ralph, treinando também o Rian, se eu não me engano. O próprio Diego Torres, inclusive, trabalhou no Amazonas, na série C de 24. É um técnico que tem uma postura de jogo mais defensiva, lembra um pouco
o Matheus Costa, mas também tem uma certa aderência com a formação desse elenco, né? A gente sabe que talvez hoje a principal fortaleza do Guarani sejam as peças defensivas. Pode melhorar um pouquinho ali no meio, né? Mas estamos falando de William Farias, estamos falando de Ralf, estamos falando do Maurício Antônio, do Jonathan Costa, do Rafael Donato. Os laterais aí vão ver, né? Emerson, Renan Castro. Talvez o ponto alto do time esteja ali do meio para trás. Tomou poucos gols no Paulista. E, de verdade, um técnico de personalidade. Vi uns vídeos dele, umas entrevistas bem contundentes, sem muito medo de falar o que pensa. O que pode ser ruim também, né? Para uma direção dominada pelo ego, tem um cara que fala o que pensa e expõe, às vezes, essa direção pode ser ruim. Mas, de verdade, gente, diante de todas as opções que existem por aí no mercado, eu acho que o Rafael seria uma excelente opção para treinar o Guarani. Gostaria muito de vê-lo sendo anunciado nessa segunda-feira. Dá para fazer um contrato com ele até o fim do Paulistão e com uma cláusula de automática de permanência, né, renovação, caso o Guarani suba para B. E aí ficaria um contrato aí para 2027 também. Porque eu imagino que o Rafael, campeão goiano, treinando no Atlético Goianiense, em vias de trabalhar aí numa Série B, inclusive trabalhou na Série B no Vila Nova no passado até ser demitido. Ele deve querer esse tipo de coisa para a carreira dele, né? Já não tá mais naquele mercado de Série D, Série C que estava 2 anos atrás. Então, talvez seja uma forma do Guarani se proteger e oferecer a ele um bom contrato. Mas são expectativas, são especulações também. Mas eu acharia uma boa escolha caso o Guarani avançasse por esse treinador. Se não, não adianta nada, né? A gente fica com roletas russas aí de técnicos que a gente nem conhece direito. A menos que surja nesse domingo, nessa segunda, uma grande oportunidade de mercado. Eu acho que o Rafael mas uma grande oportunidade de mercado de outro treinador mais gabaritado. Fiz até uma brincadeira lá com o Rafa do Tudo sobre o Guarani, né? Que bateu na tecla aí que o Guarani estaria negociando com o Guto Ferreira. Mandei uma mensagem no WhatsApp para ele. Falei, cara, se o Guto Ferreira aparecer no Guarani, me dá seu endereço que eu te mando um lanche com uma coca e uma batata. Porque você seria o grande cara a anunciar esse furo, né? Eu acho que é pouquíssimo provável, mas se o Guarani conseguir negociar com o Guto Ferreira, pagando o que ele quer receber, seria um negócio incrível. Um técnico totalmente acima da divisão e que poderia colocar o Guarani na Série B de novo com certa tranquilidade até, porque técnico faz diferença. Técnico monta time, esquema tático, faz substituição, lê o jogo e ele tem uma participação importantíssima num campeonato. Não é só um bom elenco que consegue resultado, um bom técnico precisa também. Fechou? Gostou das opções? Quem você acha que deve treinar o Guarani em 2026 na Série C? Conta aí pra nós, falta menos de um mês, hein? Coloca aí nos comentários, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.